Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast de negociações internacionais. Eu sou a Khadija e hoje estou acompanhada pelos meus colegas Iacê e César. Somos alunos da disciplina de negociações internacionais lecionada pela professora Tânia Manzur no segundo semestre de 2024. Então, hoje vamos falar um pouco sobre um tema muito relevante nas relações geopolíticas atuais, que são os Acordos de Abraão. Você já ouviu falar deles? Se não, fique com a gente, porque esse episódio está imperdível. Isso mesmo, mais especificamente vamos a estar tratando sobre o segundo desses acordos, o Acordo da Normalização das Relações entre Israel e Bahrein. Vale lembrar que esse acordo foi firmado em 2020, mas ainda é bastante relevante para as relações diplomáticas no Oriente Médio. Exatamente, é por isso que hoje nós vamos a estar falando um pouco mais sobre esse acordo e sua importância. Afinal, um acordo assinado há quase 5 anos atrás é ainda relevante hoje em dia? É isso que vamos explorar no episódio de hoje. Vamos nessa? Bom, para começar, você pode estar se perguntando o que são os Acordos de Abraão e o que exatamente envolve esse acordo entre Israel e o Bahrein. Para responder, passo a palavra ao César. Por favor, César, fique à vontade para falar um pouco sobre isso. Obrigado, Cadijato. Bem, para começar, eu acho importante falar dos acordos abraâmicos. Esses acordos foram uma iniciativa do governo Trump de aproximar os países do Oriente Médio de Israel para promover a paz na região. E como essa aproximação entre o Israel e os países do Oriente Médio funciona na prática? O que muda com esses acordos? Bem, essa aproximação se dá porque na assinatura dos acordos, o país, nesse caso o Bahrein, se compromete a estabelecer relações diplomáticas e de cooperação com Israel e, ao mesmo tempo, reconhece Israel como um Estado soberano na região. Ah, sim! Muito interessante! E assim, gostaria de ouvir a sua opinião. O que você acha que é o principal impacto desses tratados? Será que eles realmente conseguiram mudar algo na dinâmica do Oriente Médio? A assinatura desses documentos dá legitimidade à existência do Estado de Israel na região, que já foi e continua sendo uma causa de muitos conflitos no Oriente Médio. O objetivo será que, a partir desse reconhecimento de Israel e do estabelecimento de relação amistosa entre esses países, a paz fosse promovida na região. Entendi. E como foi o processo negociatório desse acordo? Como toda negociação, o acordo entre Bahrein e Israel foi resultado de uma negociação estruturada em 3 etapas. Pré-negociação, a negociação propriamente dita e pós-negociação. Cada etapa envolveu técnicas diplomáticas que asseguraram a implementação efetiva do acordo. Você poderia falar mais especificamente de cada uma dessas fases? Claro, basicamente na fase de pré-negociação, os Estados Unidos agiram como mediadores para tentar facilitar a comunicação entre Israel e o Bahrein. Foi buscando um entendimento entre essas partes a fim de alcançar relações amigáveis e de cooperação na política, na economia, nas seguranças entre os países, entre os outros. Um detalhe decisivo na negociação foi que os negociadores definiram interesses em comum, como a vontade de enfrentar ameaças regionais e fomentar a estabilidade econômica. Também foi crucial a definição dos limites na concessão que cada um poderia fazer e como formatar alianças estratégicas, já que na negociação em si, técnicas de comunicação estratégica foram utilizadas para encontrar soluções que gerassem vantagem para ambas as partes signadoras do acordo. Além da exposição de objetivos em comum como o crescimento econômico e a segurança geopolítica, esses fatores contribuíram para que, efetivamente, houvesse um cenário de colaboração. Depois da negociação, para assegurar a continuidade do sucesso do acordo, os dois países mantiveram uma comunicação constante e foram equipe de trabalho conjunta para acompanhar a execução do compromisso. E este monitoramento serviu para solidificar a confiança
e solucionar eventuais conflitos e reforçar a parceria a longo prazo. Então, basicamente, o acordo foi um jogo de xadrez diplomático bem articulado, com cada lado buscando maximizar seus interesses. Mas me diz, César, o que exatamente esse tratado prevê? Poderia falar um pouco mais sobre o conteúdo, por favor? O acordo consistia basicamente em cláusulas que definiam que ambos os países estabeleceriam relações diplomáticas oficiais a partir da abertura de embaixadas em Tel Aviv e Manama. Além disso, foram estabelecidos acordos bilaterais ou memorandos para finanças e investimentos. Esses acordos envolvem as mais variadas áreas, como aviação civil, segurança, vistos e serviços consulares, inovação, tecnologia, energia, meio ambiente, educação, entre outros. Realmente é uma colaboração bem ampla. E claro, não dá para falar desse acordo sem mencionar o papel dos Estados Unidos. César, o que você pode nos dizer sobre a participação dos Estados Unidos nesse processo? Gostaríamos de ouvir você um pouco. Se considerado que os Estados Unidos são uma potência geopolítica mundial, além de aliados de Israel, o papel deles nesse processo foi sem dúvida fundamental. Os Estados Unidos, sob Trump, ao atuarem como mediadores aproximando as duas nações para a realização das negociações, foram um facilitador das conversas que acabaram na assinatura deste acordo de normalização em 2020. Podemos pensar que, sem o apoio ativo dos Estados Unidos, esse acordo talvez não acontecesse. Sim, sem dúvida, os Estados Unidos tiveram um papel central na negociação ao unir as duas partes. Interessante, mas agora vem a pergunta que não quer calar. Quais eram os interesses do Bahrein ao fechar esse acordo? Teria sido puramente estratégico ou havia algo a mais por trás dessa decisão? Olha, pode-se pensar que foi um casamento de interesses econômicos e de segurança para o Bahrein. A cooperação com Israel, apoiado pelos Estados Unidos, pode ter sido considerada muito benéfica para o desenvolvimento de vários setores, já que não tange a segurança territorial, pode-se pensar também no receio compartilhado pelos dois países com relação ao Irã. Então, a aliança estratégica com Israel pode ser para o Bahrein uma forma de proteger sua soberania territorial de possíveis ameaças do Irã. Muito bem, obrigada pela análise, César. Agora, como um último ponto de discussão, qual vocês acham que é a importância e os principais desdobramentos desse acordo? O acordo entre Bahrein e Israel teve repercussões consideráveis internacionalmente. Como falado, esses acordos abriram um caminho à cooperação em diversas áreas. Graças a isso, o comércio entre os dois países aumentou, criando novas oportunidades de investimentos e intercâmbios nas áreas de energia. A segurança foi reforçada particularmente na luta contra o terrorismo, favorecendo a partilha de informações e recursos para combatê-lo. Esse processo mostra também que os Estados estão dispostos a colaborar de forma contínua no fortalecimento da aliança entre Israel, os Estados Unidos e os países do Golfo contra o Irã. Os acordos de Abraão também foram considerados importantes para o Oriente Médio e podem mudar fundamentalmente a dinâmica da região. Essa mudança pode favorecer a evolução das relações árabe-israelenses com países que estão em processo dessa normalização, como a Arábia Saudita, Omã, Catar e Kuwait. Bom, depois dessa análise aprofundada, já deu para perceber que esse acordo tem desdobramentos enormes na geopolítica mundial. Mas, e quanto aos pontos negativos? Será que há algo que possa comprometer o sucesso desses tratados no longo prazo? Com a situação atual em Gaza, estes acordos podem gerar controvérsias entre os países. Há a questão palestina e aqui que se cria uma divisão. Este acordo entre Bahrein e Israel não apoia diretamente a resolução deste conflito que está ocorrendo. Por lado, isso pode ser visto como uma traição para os palestinos, contrariando a visão americana de que os acordos abraâmicos são, entre aspas, um passo em frente histórico para a paz na região. E isso pode levar então a consequências negativas,
como a destabilização no mundo árabe, porque ao normalizar as relações com Israel, sem exigir progressos significativos para o palestino, o Bayern então corre o risco de alienar parte da opinião pública árabe e palestina. Podemos também mencionar que a estabilidade regional poderá estar em jogo, porque sem resolução, o conflito israelense-palestino poderá alimentar tensão e violências na região. Se a parte da população do Bahrein ou da população árabe considerar este acordo como uma traição, ou se as relações com Israel não produzirem resultados concretos para a paz regional, o Bayern então poderá ser visto como tendo feito concessão desnecessária, o que poderá enfraquecer seu papel no mundo árabe. Antes de encerrarmos, vocês gostariam de deixar uma última reflexão para os nossos ouvintes? Eu gostaria de dizer que realmente esses acordos são delicados e o seu desdobramento para promover efetivamente a paz no Oriente Médio ainda estão em análise. Eu também gostaria de adicionar que devemos nos manter atentos aos acontecimentos no Oriente Médio, especialmente agora no começo de um novo governo nos Estados Unidos, algo muito importante para a dinâmica de poder mundial. Muito bem, com isso chegamos ao fim do nosso episódio. Agradeço muito a presença dos meus colegas, Yacê e César, e claro, a você que nos acompanhou até aqui. Se curtiu esse episódio, não esqueça de compartilhar com os amigos e ficar ligado nos próximos temas de negociações internacionais. Até a próxima!